Olá pessoal, que bom que você está aqui. Assista esse vídeo, vai ajudar você a entender mais sobre a graça de Deus e a importância de você reconhecer quem realmente você é. Você ter uma visão correta de si mesmo. Muda o seu relacionamento com as pessoas e com Deus. Se fôssemos colocar um título nessa mensagem, seria O Poder do Mais Fraco ou Convite para os Fracos. É importante entender que o mundo, ele assevera, ele ensina, através dos coaches, né? Nada contra os coaches, eles têm o seu lugar. Você pode aprender muitas coisas, né, através de um coach, assuntos variados, mas não pode aprender o evangelho a não ser que um coach estiver pregando o evangelho. Tá entendendo? O evangelho é loucura, é uma mensagem que não faz sentido para o mundo. Porque veja só, quando está falando dos coaches, né, o discurso do mundo, seja forte, o mundo está dizendo, seja forte, se destaque da massa, e tem o seu lugar. Mas o que diz respeito às coisas de Deus, o evangelho diz, olha, você é fraco, você precisa de salvação, e está tudo bem. Tanto é que quando você for pregar a mensagem de salvação, você e eu, nós precisamos dizer para a pessoa, olha, tem perdão em abundância. Deus está perdoando os pecados. Isso é uma boa notícia. A partir do momento que a pessoa diz para você, como assim pecados? Eu não tenho pecado, sou uma pessoa boa. Aquela velha máxima, né? Nunca matei ninguém, nunca roubei, nananana. Se essa é a resposta da pessoa, você diz obrigado, vai para outra e diz, olha, tem perdão em abundância. E quando você encontrar alguém que disser o seguinte, perdão em abundância? Uau, eu preciso disso, hein? Eu preciso de perdão porque eu sou um pecador. Que bom que Deus está me perdoando. Como faço para alcançar o perdão de Deus? E você vai explicar o caminho da salvação, que é Cristo. Nesse sentido, o Evangelho é para os fracos, para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Ninguém pode salvar uma pessoa que não acredita que precisa ser salvo. Mesmo no mar, né? Está nadando lá e alguém se afoga, ela vai fazer sinais, né? Com o corpo, vai gritar, se possível, para dar um aviso ao salva-vidas. Olha, eu estou me afogando. Mas parece mentira, mas não é. Eu já vi um salva-vidas estar nadando do lado de uma pessoa que precisava de ajuda e a pessoa dizer para ele, não, está tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. E ele teve que, de certa forma, ser um pouco agressivo e arrancar a pessoa da água, porque ela estava nadando já há muito tempo, estava muito cansada e não estava conseguindo sair daquele lugar, aquele bolsão de água ali, aquele redemoinho, e precisou de ajuda. Então, tem muita gente que é assim, que não reconhece a fragilidade do ser humano e que o ser humano precisa de ajuda para ser salvo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo ele traça uma linha de pensamento sobre isso. Ele fala, olha, eu sou alguém que fui para o céu, eu tive encontros com Jesus pessoalmente, e ele me revelou o evangelho. E eu prego esse evangelho que foi revelado nos céus para mim. E ele fala, olha, para que Deus me guardasse, para que eu não ficasse orgulhoso, Deus colocou um espinho na minha carne. Não é que ele era orgulhoso. Deus antecipou esse problema, colocando nele um espinho, para mantê-lo humilde. E a Bíblia diz, né, ele dizendo, no verso 9, que, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes, para que Deus tirasse essa debilidade dele, e Deus disse, olha, não, a minha graça te basta, e o meu poder, ele fica mais forte quando você está fraco. Isso se encaixa em qualquer ser humano. O poder de Deus pode ser visto em nós de forma mais poderosa quando nós estamos fracos, seja em qual área for. E ele continua dizendo no verso 10, perdão, no verso 9, indo na parte B. Portanto, eu me gloriarei. Quer dizer, eu vou contar vantagem, eu vou me alegrar, ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Veja que não faz sentido. Por discurso mundano, não faz sentido a pessoa dizer, olha, eu vou me alegrar. Quando eu estiver fraco, gente, eu vou dar uma festa. Por que ele diz isso? Nas fraquezas eu me regozijo, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Veja, Paulo está dizendo, eu fico feliz quando estou angustiado. Não parece contraditório? Porque o evangelho é a contracultura do mundo e a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Ele continua dizendo, pois quando sou fraco é que eu sou forte. O vídeo não ficar muito longo, esse princípio é o princípio de que Deus é pura força. Deus é força plena. Nele, em Deus, não há fraqueza alguma. Não há nenhuma falha em Deus. Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente, é imanente, transcendente, onipotente, onipresente, onisciente. Um dos nomes de Deus é El Shaddai. E Deus é tão Deus que ele tem vários nomes para que de alguma maneira a gente consiga entender quem ele é. O nome mesmo, né, vamos dizer assim, que ele disse para Moisés é
eu serei o que serei, porque eu sou o que sou não existe no hebraico, o tempo presente do verbo ser. Então, eu serei o que serei. Ayer Hashem Ayer. Agora veja só, do outro lado nós temos nós, mas é a gente um pouco menor, tá? E nós somos todos fraquezas. Temos alguns pontos fortes em relação aos outros seres humanos, mas na esmagadora maioria somos fracos. Dos aspectos humanos somos frágeis. Quando nós nos fazemos de fortes diante de Deus, a força que Deus é nos repele. É como um ímã. Quando polos iguais se aproximam, eles se auto-repelem. Como Deus é sua força, se alguém chega diante de Deus de forma orgulhosa, arrogante, Deus resiste a essa pessoa e a lança fora da sua presença. A Bíblia fala sobre isso, né? Tiago 4 e 6 fala: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é os humildes? Humilde é alguém que reconhece que é fraco, ele vira a polaridade que é majoritária nele, que é a fraqueza, e se aproxima de Deus com uma postura humilde. Essa pessoa é atraída, e a força de Deus é atraída para ela. Todos os grandes momentos bíblicos de milagres extraordinários aconteceram quando havia uma fragilidade humana. Só para pontuar, vamos para o final do vídeo, havia muito mais para falar, mas a gente fala em outro momento. Para pontuar, todos os milagres de Deus, eu não me recordo de nenhum milagre que não foi assim, aconteceram quando havia uma necessidade humana, ou seja, uma fraqueza, um lapso, um vácuo, um espaço que Deus precisou agir com a sua força. Tanto é verdade, você vê lá Gideão. Gideão, quando ele é chamado por Jesus, né? Jesus estava pré-encarnado ali, como o anjo do Senhor, letra maiúscula na sua Bíblia, lá no Juízes, ele fala: Gideão, você é um cara valoroso, homem valoroso. E Gideão fala assim: eu, valoroso, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor das tribos, é a menor da tribo, e a minha tribo é a menor das tribos de Israel. Ou seja, ele foi se diminuindo. O que Deus disse a ele? Não, rapaz, com essa tua força você vai livrar o seu povo, eu vou estar com você. E no final da história, Deus manda muitas pessoas ir embora, e ficam ele mais 300 homens, e com esse pequeno contingente, ele destrói os inimigos e nem precisou lutar. Ou seja, a fraqueza dele foi aumentando, e a glória de Deus também foi aumentando conforme ele foi se sentindo fraco e limitado, o poder de Deus foi atuando. Todos os personagens bíblicos, Moisés, ele fala: quem sou eu para ir para Faraó? E Deus então o comissiona: não, você é a pessoa certa, você está tendo uma visão humilde de si mesmo, eu vou usar você. E olha como Deus usou Moisés. Então, fica aí essa dica para você, vamos dizer assim. Né? No seu relacionamento com Deus, reconheça suas fraquezas e você vai receber fortaleza. Digo mais, alegre-se nelas, porque elas são a chave para que Deus possa manifestar a sua glória. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas. Vamos estar compartilhando a palavra de Deus. E se você puder, curta e também assine o canal. Até o próximo vídeo. A gente se vê lá.